Allan Kardec não só estava encarnado na época de Jesus, como conviveu com ele, tentou salvá-lo. Vamos conhecer mais sobre uma das encarnações do codificador da doutrina espírita. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E essa informação encontramos no livro Herculano, que foi editado pelo Espírito Rochester. Este livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Também encontramos esta informação no livro Cornélios, o Centurião que Viu Jesus, da editora Lírio, pela médium Maria Gertrudes Coelho, também pelo Espírito Rochester. Neste livro, Herculano, que aliás é um livro magnífico, uma leitura muito envolvente, temos o relato dos acontecimentos que cercaram a erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 da era cristã. Grupos de espíritos que vivenciaram aqueles episódios, o drama que os envolvia, suas relações. Realmente é uma leitura muito envolvente. Na segunda parte do livro temos esta revelação de uma das encarnações de Allan Kardec. Kardec, nessa vida, nasceu numa família romana abastada, com o nome de Quirilius Cornélius. Seu pai era um militar que passava muito tempo fora de casa, em campanhas. Então ele foi muito educado pelo avô, que logo notou a predileção do seu neto para as letras, para a filosofia, e incentivou muito isso. Mas, por causa do pai militar, Quirilius não teve muita escolha, foi direcionado para a carreira das armas. E seu primeiro estágio, coincidência ou não, foi na região das Gálias, onde viveu o sacerdote Allan Kardec. Temos um vídeo sobre isso no canal que eu vou deixar na tela final, numa encarnação anterior. Então, seu primeiro estágio foi ali, e de lá ele já foi direcionado para a região, a província da Judéia, que então era governada por Pôncio Pilatos. A patente de centurião era a sexta na hierarquia militar romana. Porém, ao chegar na Judéia, Quirilius Cornélius, centurião, ele foi direcionado para tarefas administrativas, justamente por sua facilidade com as línguas, pela sua instrução muito acima da média dos militares. Isso era muito útil para o exército romano, principalmente em terras longínquas. Então, ele foi direcionado para essas tarefas mais burocráticas e conheceu Abigail, uma mulher do povo por quem se apaixonou, acabaram se casando. Quirilius convivia com as pessoas locais e passou a ouvir sobre relatos de um homem que vinha fazendo muitas curas, pregações, trazendo ideias muito avançadas, e seu nome era Jesus de Nazaré. Para a surpresa de Quirilius, uma das primeiras tarefas que seu comandante lhe deu foi atuar à paisana, espionando o trabalho de Jesus, porque autoridades religiosas daquela região estavam pressionando as autoridades romanas para que tomassem alguma providência. Então, o comandante do centurião Quirilius queria um relatório sobre Jesus, se ele realmente representava uma ameaça para os interesses de Roma na região. E surpreso e curioso com a sua primeira tarefa, Quirilius foi à paisana buscar Jesus em uma das suas famosas pregações. E a primeira impressão que teve do mestre foi realmente muito impactante. Ficou extasiado e maravilhado ao ouvir a voz melódica, serena de Jesus, ao sentir o magnetismo que exalava de sua personalidade. Nas palavras que encontramos no livro: naquele momento a mim se afigurava inútil a vida, desde que não tendesse para uma finalidade celeste, qual a descrevia. E Quirilius ainda ficou ainda mais impactado ao ver Jesus curar uma criança que tinha paralisia nos membros inferiores instantaneamente.
Ele ficou ali, após o término da pregação, paralisado, extasiado, refletindo, e Jesus passou por ele, olhando nos olhos, e sem saber previamente nada sobre o centurião, lhe disse: Centurião, renuncia à tua tarefa, já que minha palavra penetrou teu coração. Justo has de ser comigo. E seguiu com seus discípulos, deixando Quirilius imerso em seus pensamentos. A partir daquele momento, ele tornou-se cristão. E não teve dúvidas ao fazer o relatório ao seu comandante, afirmando que Jesus não representava ameaça alguma para os interesses de Roma na região. Pelo contrário, apenas pregava aos seus discípulos o desapego aos bens materiais e às glórias mundanas. Então Quirilius, sempre que tinha uma oportunidade, ia buscar o mestre, ver as suas pregações. Certa ocasião, que inclusive está relatada nos evangelhos oficiais, em Mateus capítulo 8, de versículo do 5 ao 13. Quirilius estava com um de seus servos, muito doente, também com paralisia. Ele foi buscar Jesus, pedir ajuda para que ele curasse o seu empregado. Ele encontra Jesus numa residência, alguns de seus discípulos presentes, inclusive Mateus, que relatou isso nos seus evangelhos. E ele pede a Jesus que cure o seu servo. Porém, Jesus, considerado judeu por todos, não poderia ir na casa de um estrangeiro, de um pagão. Isso era contra as tradições da época. Mas Jesus imediatamente se dispõe a ir. Jesus constantemente desafiava os costumes daquela época. Mas, para surpresa de todos, o centurião Quirilius Cornélios diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. E mostrou sua grande fé ao acrescentar: Dize só uma palavra e o meu servo ficará curado. Um silêncio total se fez e Jesus disse a todos: Nunca encontrei alguém que tivesse tamanha fé em Israel, ensinando assim aos seus discípulos que o reino de Deus não era apenas para os judeus. E Jesus ainda acrescentou: Eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Interessante essa referência ao Ocidente, porque aquele mesmo centurião, em futuras encarnações, como Jan Hus, como Allan Kardec, na França, no século XIX, traria revelações espirituais importantíssimas para o mundo ocidental. E essa cura do servo do centurião foi a primeira cura à distância de Jesus, justamente para aquele que reencarnaria como Allan Kardec, nos trazendo tantas explicações do poder da prece, das irradiações mentais, das emanações que podemos fazer em benefício do nosso próximo, mesmo à distância. E quanto mais acompanhava o trabalho de Jesus, mais Quirilius tinha certeza do quanto aquele homem era um grande reformador, combatia as injustiças, a opressão do fraco pelo forte, trazia ideias muito avançadas para a sua época. Mas, ao saber que Jesus estava para ser crucificado, Quirilius tentou fazer algo, valendo-se da sua posição na hierarquia militar romana. Foi ao encontro de Jesus, que já estava preso numa cela, num subterrâneo, e tentou fazer a única coisa que ele podia naquele momento. E ele disse a Jesus: Mestre, não posso conformar-me, sendo tu tão bom e tão puro, que pereças assim de uma morte infamante. Deixa-me salvar-te. Toma minha armadura. Toma este manto e esta chave. Abre aquele portão que ali vês. Dali irás até a minha casa, onde moram pessoas dedicadas que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer em teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a de quem, como tu, é providencial e benéfica a todos nós. E Jesus, cujo rosto já estava pálido, estampando os sofrimentos que ele já havia sido alvo até aquele momento, disse ao centurião: Agradeço-te
e muito aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Mas não suponhas que eu desdenhe o sacrifício da tua vida. E Jesus então parou com os olhos no vácuo, digamos assim, olhando para o horizonte, que ele nem via o horizonte, mas olhando para o nada assim, ele parecia estar tendo uma visão. E continuou: pois tu hás de morrer por mim. Estou a ver as chamas da fogueira que te espera, mas isso não será por agora. Ou seja, ali naquele momento, Jesus teve uma visão, profetizou uma das vidas daquele centurião. Séculos depois, como Jan Hus, ele seria uma das primeiras vítimas da Inquisição Católica. Morreu numa fogueira por defender as ideias de Jesus. E naquela mesma cela, Jesus, concentrando-se um instante, disse: vejo que me pertences, que minhas palavras te tocaram o coração. E aí ele pegou uma jarra d'água, o centurião Quirilius Cornélios se ajoelhou e, jogando um pouco de água sobre a sua cabeça, Jesus disse: em nome do Pai Celeste, Criador e Senhor de todas as forças do corpo e da alma, eu te franqueio a fonte da verdade, para que prossigas proclamando-a aos deserdados da terra. E Jesus ainda deixou os seus últimos ensinamentos para aquele homem cuja fé ele não tinha visto, maior em toda Israel, dizendo que a semente que ele estava plantando geraria muitas lutas, e tempo viria em que as palavras dele seriam adulteradas e esquecidas. Será então quando lhes enviarei o Espírito de verdade, e a cortina que barra a pátria da alma se rasgará. Os mortos ressuscitarão e falarão aos homens por diversos meios. Quirilius Cornélios, então, não conseguiu evitar os acontecimentos que se seguiram, mas acompanhou tudo de perto. E quando Jesus já estava quase desencarnando na cruz, o tempo mudou de repente, uma grande tempestade se aproximou e ele teve uma visão. Pareceu-me que a escura abóboda celeste se rasgava para deixar sair do seu bojo milhares de seres alados que emitiam uma luz dourada. Em massas compactas precipitavam-se, rodeavam o madeiro, que por sua vez, aclarado de raios multicores, era como um sol resplandecente. Naquele oceano de luz, rodeado de seres imateriais, a contemplá-lo radiantes e plenos de amor, o Mestre me apareceu não mais o mártir crucificado, mas o ser divinizado, luminoso, também ele, e de olhos fitos no céu, em beatitude, de eternidade e de glória. E Quirilius Cornélios passou o resto de seus dias pregando a palavra de Jesus. Passado algum tempo, deixou inclusive de ser centurião. Era um dos líderes de uma das primeiras comunidades cristãs que o mundo viu. E outras encarnações viriam, onde ele traria maiores revelações espirituais e explicaria melhor todos os ensinamentos do seu mestre. Explicaria melhor ao aprofundar certos aspectos dos ensinamentos de Jesus, auxiliado pelos espíritos que trariam informações que a humanidade de hoje já está muito mais preparada para entender do que a daquela época. E esse centurião que disse: Senhor, dizei apenas uma palavra e meu servo será curado, demonstrando uma fé sólida, séculos depois nos ensinou a fé raciocinada, aquela que em suas palavras pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Com este vídeo, fechamos uma trilogia sobre encarnações deste grande mestre, de Allan Kardec. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Peço que deixem o like, deixem seu comentário dizendo o que acham desse tipo de vídeo. Suas sugestões sempre são muito bem-vindas. Vou deixar o link dos livros citados na descrição, como sempre tenho feito. E
Até um próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau!